Fala pessoal do Spinecast, estamos aqui em mais um episódio, né? Você que nos acompanha aí sempre nos pergunta quando vai ser o próximo e está aqui, mais um episódio para vocês. Vai ser uma conversa bem bacana. Hoje estamos aqui com Roseli Cunha, ela que é psicóloga e psicanalista, né? Com pós-doutorado júnior pela UFCG, doutor e mestre em psicologia pela UFRN, docente do curso de psicologia do UniRN. E estou aqui também com o meu host, muito querido, né? Dr. Kimberly Moreira. Ele que é nosso fisioterapeuta aqui do Rio Grande do Norte, que já livrou muita gente de cirurgias, né? Roseli, se apresente aí também, assim, fala aí o que você conhece do nosso podcast, né? Você tá feliz em estar aqui? O que você tá achando do ambiente? Tá bacana? Bom, em primeiro lugar, eu inclusive estava dizendo antes, né? Que fiquei bem feliz com o convite. Estou super rouca, mas vamos lá. Fiquei super feliz com o convite de vocês. É bem interessante, né, que a gente possa sempre conversar com profissionais de outras áreas, para que a gente possa pensar quais são as semelhanças, os desafios que a gente recebe, né, dos sofrimentos que as pessoas apresentam. Então, acho que vai ser bem interessante essa nossa conversa. Bacana. Pois essa interação, né, que a gente tem entre fisioterapia, medicina, né, essa multidisciplinaridade que é necessária para o contexto do paciente, né, sobretudo esse paciente que tem dor crônica, né, que eu acho que é um dos maiores desafios hoje da gente é ter esse manejo com esse paciente que é recorrente, né? Sim. E que é arcabuçado por um contexto certamente emocional, né? Que leva muitas vezes ele a ter alterações tantas, né, desde sociais, certo, trabalho, enfim, família, né? Como é que você, Roseli, vê o papel do psicólogo, né, dentro desse contexto do paciente com dor crônica, né? Sabendo que você, além de outras demandas, você tem essa expertise nesse segmento. Como é que você aborda? Qual é o papel do psicólogo da dor? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque o sofrimento, né, psíquico trata-se de uma dor mesmo. E eu acho que socialmente há muito essa coisa. Daquilo que você, inclusive, propôs, né, no tema, é uma coisa da minha cabeça ou é uma dor de verdade? Uhum. Para a psicologia, sempre é uma dor de verdade. Uhum. Né? Se ela tem uma inscrição, vamos dizer assim, um registro biológico que se apresenta ali nos exames ou não. Mas é algo ali da verdade do sujeito, de como ele significa aquele corpo, como ele representa aquele corpo. E, embora eu, na minha prática clínica, atenda todas as demandas, né, tem ocorrido esse recebimento de pessoas com dores crônicas, né, que tem me feito aí pensar nisso como uma demanda específica. E essas pessoas chegam, algumas com patologias muito bem identificadas, diagnosticadas, e outras não. Chegam, inclusive, em função de não terem alcançado o objetivo do diagnóstico, né? Porque, minimamente, quando se recebe um diagnóstico médico, dá ali um alívio. Poxa vida, é isso que me faz sofrer. Tem uma dor ali, tem uma explicação para isso. Né? Então, chega dessa maneira, mas chega de uma outra forma. Não tem nenhum registro, os exames não apresentam né, algo ali que faça né, ter uma classificação diagnóstica, e eu preciso saber o que é isso. Então, de alguma maneira, isso tem chegado. E para a psicologia, eu preciso entender, na verdade, e colocar a oportunidade para que a pessoa fale o que é essa dor. Né? Normalmente, nós que somos acadêmicos, né, nós temos uma formação cientista que nos direciona a achar que diremos a verdade sobre a pessoa que a gente atende. Né? A psicologia vai para um outro caminho, sobretudo com quem trabalha com psicanálise. A ideia é colocar o sujeito para que ele diga a verdade sobre a sua própria dor. E aí, claro, isso trabalha com uma técnica da linguagem, uma técnica de falar a respeito. E aí a gente vai percebendo que muitas vezes as dores vão se dissipando, inclusive. Né? Isso... Bacana. Já startou diversas perguntas, eu tenho certeza que Kimberly tá cheio de coisas para perguntar aí depois dessa fala. Mas eu vou começar falando um pouquinho que
Exatamente tudo isso que você falou, né? O paciente que tem dor, ele, como disse Elaine Scher, é um livro muito famoso que é apresentado nas aulas que falam de dor, dessa escritora, que fala exatamente que a dor é isso, né? Ela nos retorna a um estado primitivo que muitas vezes a gente não consegue nem expressar o que está sentindo, né? Então, nos retorna aquele estágio ali pré-escolar, né? Que a gente muitas vezes não consegue nem falar as coisas, né? A gente, quando é bebê lá, só chora, né? E geme, né? Então, é basicamente isso que é o indivíduo com dor forte, né? De forte intensidade. Mas a definição de dor em si, né? Já que a gente está aqui Claro. com cunho científico mesmo, da IASP, né? Que é a definição mais recente, e ela já inclui tudo isso que você falou também, né? Muito importante a gente saber que é uma experiência sensitiva e o emocional, né? Então, desde a nocepção lá até o indivíduo interiorizar aquela experiência, né? Que pode ou não estar relacionado a uma alteração tecidual, né? Como você falou. Então, muitas vezes o paciente pode ter essa alteração no exame ou não ter, né? E mesmo assim ele sentir dor, né? Então, tudo isso que você falou, ele é bem real e é importante que todo mundo que está escutando saiba que isso já está muito bem esclarecido na ciência, né? Que a gente não está falando nada aqui que ainda está ainda em preâmbulos ainda, que está, né, de forma não muito clara na literatura. Então, tudo isso está sendo bem esclarecido. Lógico que a parte psicológica da abordagem tem sua subjetividade, né? Mas a gente tem que reforçar novamente que a gente está tratando aqui de coisas que já estão claras na ciência e de forma bem consistente, tá certo? Nessa fala toda aí, eu me remeti a alguns exemplos de consultório, né? Às vezes eu vejo aquele paciente que já está 8 meses de dor, né? Ali, dor constante, né? 1 ano, dor. Tem paciente que chega lá para o consultório, já fez infiltração, já fez 365 sessões de fisioterapia. Exato, se você colocar no papel, foi 1 ano de fisioterapia, né? Ininterrupta, né? E vem aquela frase que é clássica, né? Eu já estou acostumado com essa dor. Uhum. Né? Isso impacta, porque quando o paciente às vezes fala isso para você, a ideia que passa às vezes passa um filme assim, eu penso o seguinte: pô, será que você é mais um na vida dele, né? Será que você é mais um profissional, né? Já que ele passou por tantas pessoas e muitos nomes que ele traz ali, né? Já são pessoas competentes, né? Talvez não tenha sido uma falha do profissional. E eu fico me questionando, né? Essa adaptabilidade que ele se apresenta diante de um caso de dor, né? E como é que você, Roseli, maneja esse tipo de paciente que já está descrente, certo, da melhora dele, que olha para o profissional médico, fisioterapeuta, né? E tipo assim, será que vai ser mais um tratamento, né? Falido, né? Isso é bem forte na rotina da gente, sabe? Sim, sim. Não sei se o Fábio também escuta isso. Com certeza. Principalmente nos primeiros dias, assim, né, que o paciente acha que o tratamento da dor é um tiro de 100 metros, né, que de Usain Bolt, né? Mas, na verdade, é uma maratona, né? Então, nos primeiros 10 a 50 metros ali, ele já diz isso, né? Então, doutor, acho que realmente esse tratamento que você passou não vai funcionar e eu vou ter que me acostumar realmente com essa dor. Né? Basicamente isso. E aí, acho que é importante você esclarecer como você aborda mesmo esse tipo de paciente. É interessante. Isso chega dessa medida também, dessa maneira. Mas a gente vai para uma ordem de que o que é isso também que deseja estar acostumado com esta dor. Né? Às vezes isso parece até grosseiro, quase que uma imposição de uma autorresponsabilização. Mas, em alguma medida, sim. Né? As dores, elas também causam... eu estou tendo cuidado aqui de falar palavras... porque, na realidade, não é da ordem da compensação ou que a pessoa deseja estar em sofrimento. Pelo menos não da ordem do consciente. Sim. Agora, nós somos sujeitos que não somos somente conscientes. Né? Há uma outra dimensão do corpo que a gente chama
que muitas vezes é recalcada, né, esse termo mesmo, porque é necessário. Porque se imagina que está ali tentando curar uma dor ou buscando ajuda, quando algumas vezes eu inconscientemente também desejo permanecer naquela posição. Aí isso significa que tratamentos que me apresentam não necessariamente terão eficácia, não necessariamente tem a ver com os profissionais, mas tem a ver com o modo como essa pessoa se relaciona com esta dor. Esta dor faz parte de um corpo que é existente e essa dor faz parte dela ou dele também. Sim. Então, o manejo na psicologia, né, no processo psicoterápico, é dizer o que é isso dessa dor que você coloca aqui. Claro que a gente não vai dizer nesses termos, né? Estou dizendo aqui, que você coloca aqui debaixo do braço e quer dizer, ela é minha. Como você disse. Não, eu já estou acostumado. Né? Quase que te dizendo assim, olha, não mexe com a minha dor, que ela é minha, e eu não quero que aqui nada se modifique. Então, as intervenções psicológicas são nesse sentido de estranhar. Eu digo até assim para os meus alunos, olha, a nossa intervenção é de, ainda que seja óbvio, a gente já entendeu ali algumas questões, mas é fazer o paciente estranhar. Como assim acostumado? Como assim? Acostumado, né? Então, fazer com que o paciente estranhe esse costume, para que haja a possibilidade de abertura, para que ele também deseje não estar mais com essa dor. Né? Então, assim, não no sentido de culpabilizar, mas também de alertar que algumas vezes nós utilizamos essas dores aí como troféus ou, enfim. Então, tem essa coisa aí que a gente precisa ter um manejo delicado, mais uma vez, não culpabilizando, mas sabendo que, sim, questões que não estão na ordem do consciente também são utilizadas por nós, né? Sim. Outras demandas que são bem interessantes, eu não sei o quanto o Fábio vê isso na rotina dele, né, mas na minha e de outros colegas, a gente sempre conversa, aquele paciente que você clinicamente ele já está sanado do problema, né, não tem mais queixa, você faz testes clínicos, né, reproduz testes funcionais, ele está pleno ali, e quando você programa alta, automaticamente volta a queixa dele. É uma dependência, né, de terapias, né? Esse paciente ele tem o contexto das clínicas, de consultórios, como se fossem clubes, né? Eles começam a criar laços ali, né? Isso é um tópico que me preocupa, porque muitas vezes existe inabilidade de alguns profissionais de dar essa alta, que é necessária, porque o paciente ele precisa dessa autonomia. Né? Alta eficácia. Exatamente, é um dos pilares hoje esse autogerenciamento, né? Que a gente tem que promover isso para o paciente. Né? Como é que a psicologia, o psicólogo pode ajudar o profissional, o fisioterapeuta, o médico, né? na condição de educador, né? Para orientar esses pacientes do quão bom é ele ser independente? Né? Olha, pensando agora, né, você me fazendo aqui pensar, eu acredito que o processo psicoterápico já tem um viés que encaminha, que impulsiona a essas condições. Quando faz com que o paciente pense sobre qual é a sua responsabilidade diante da dor que você tem, ou que você sofre, ou que você, né, está ali apresentando. Né? No sentido de dizer que existem alguns sofrimentos e adoecimentos e que fazem parte de um contexto. Né? Para nós é bem importante o que provoca o adoecimento. Então, o que é que chega ali, que adoece ou que me faz chegar numa intervenção cirúrgica, por exemplo. Né? Então, a grande questão, a gente chega lá, ok, mas até chegar aqui, o que foi que se passou? Então, de alguma maneira, eu acredito que o processo psicoterápico tem essa intenção. Ainda que a gente não tenha, né, tenhamos nos reunido pouco para falar sobre isso, né, nós profissionais de diferentes áreas, mas tem essa intenção. Como é que você chega, então, a este sofrimento, a esta dor? Você mesmo. Né? Porque é você que vai lidar com isso no processo psicoterápico e na vida. Então, acredito que, de alguma maneira, sabe, isso já é um objetivo, vamos dizer assim, central da intervenção psicoterapêutica. Sim, bacana. Uma solução para isso também, né, é agregar
própria educação em dor, né? No dia a dia, exatamente explicando como o paciente, tanto no ambiente de trabalho como no ambiente de casa, né? Como ele pode adotar certos hábitos, né? Vamos dizer assim, para não achar que ele vai ter dor porque fez certas coisas. Por exemplo, sentar de uma forma errada, pegar um peso de uma forma errada, né? Que o paciente tem muito isso na cabeça, né? Então, à medida que você vai fazendo o próprio tratamento de fisioterapia, você vai tentando introduzir a educação em dor, né? Que muita gente lê os artigos de educação em dor e acha que isso é para ser feito numa sessão só, entendeu? Sei lá, você vai chegar ali, Contínuo. vai sentar o paciente e tem gente que faz isso hoje em dia, por incrível que pareça, né? Que senta o paciente e abre um slide e vai dar uma aula para o paciente, né? Então, isso me parece pouco eficaz para um paciente que está com dor, né? Está desatento, né? Tá com tudo aquilo que a gente já conhece. Então, introduzir isso de forma progressiva durante as sessões talvez faça o paciente aumentar a sua autoeficácia e conseguir, vamos dizer assim, se livrar do fisioterapeuta por alguns dias, né? Vamos dizer assim. E assim como no médico também, né? A gente sabe que o médico hoje em dia tem um tempo bem menor, né, de contato com o paciente, mas a gente também tentar introduzir isso aí para o paciente não ter também que ficar voltando, como o paciente volta muitas vezes toda semana, todo mês, com certas dúvidas, né? Então ele saber que ele não precisa mais tirar aquelas dúvidas, que só o fato dele adotar aquilo ali para o resto da vida dele vai fazer ele se livrar para o resto da vida de ter dores, né? Então, basicamente isso. Eu estava conversando com o Rossello de Fora, né? A gente tocando na história da educação aí, e a questão dos psicofísios, né? É o fisioterapeuta que vai conversar com o paciente. Ele passa ali um bom tempo conversando. E essa questão da educação em dor, ela é extremamente importante hoje em dia, não sempre foi, na verdade, tem sido evidenciada, né? Entretanto, o público parece que não compreende muito bem. O fisioterapeuta ainda tem que ser aquele profissional que tem que tocar muito mais no paciente, tem que ser muito passivo, porque o toque parece que é essencial, né? E hoje você dá demandas para o paciente, demandas mais ativas, em certos casos, é muito mais eficaz do que uma demanda passiva, do que o próprio toque, né? Isso, evidentemente, associado, né, à questão da educação em dor. Há alguns anos, né, aconteceu uma situação comigo, e deve ter acontecido com você, não sei se no seu trânsito aí de trabalho acontece, mas a paciente chegou e disse o seguinte: eu tenho um problema e ele é seu, né? Então, assim, a dor que eu tenho, o problema é seu. Então, naquele momento, há alguns anos, né, eu me achei assim o máximo, né? Tipo, eu vou resolver, eu tenho muito poder, né? Essa frase, né, do paciente, ela parece que ela de fato, ela delega muito poder pro profissional. Mas, na verdade, essa história é furada, né? O paciente, ele tem que ser o protagonista da história, ele tem que ser o agente ativo de todo esse processo, né? E a grande falha, eu acho, que nesse processo de entendimento de educação, de ser passivo, de ser ativo, tá lá na base, né? Então, aí cabe, de fato, às partes, né, terem uma participação mais ativa nesse processo de educação, né, mútua aí, né? Sim, sim. Inclusive, para você, quando for dar alta, encaminhar para um profissional de educação física para manter o tratamento, né? Isso. O paciente se sentir acolhido. E a gente sabe que a gente tem uma dificuldade nisso em todos os níveis socioeconômicos, né? De acontecer esse gerenciamento e esse fluxo de o paciente conseguir manter-se ativo depois por um profissional pela sua recomendação, né? Então, por diversos motivos. Falando um pouquinho também de como a família pode atuar nesse sentido, né? Você frequentemente chega a convocar os familiares para gerenciar esses quadros de dor, e já também aumentando um pouco a pergunta, se existem grupos de terapia
para esse tipo de problema também, dores crônicas, assim, de coluna, principalmente? Né? Olha, não conheço grupos específicos, né, com essa temática, mas há, sim, profissionais da psicologia que trabalham com grupos terapêuticos, mas para demandas gerais, embora cada um em seu momento. Sim. E quanto a convocar a família, se adultos, não. A não ser em condições de risco de suicídio para orientações, mas negociado com o paciente, porque, de fato, o compromisso do sigilo é com ele. Ainda que sejam situações bem difíceis, porque, de fato, é com isso que nós trabalhamos, né? Situações que realmente, às vezes, até nos surpreendem também. Eu sou psicóloga há 14 anos, né? Mas, mesmo assim, sempre eu estou surpreendida com algo que escuto no consultório, né? Eu acredito que o acompanhamento da família ocorre, sobretudo, quando nós atendemos crianças e adolescentes. Porque aí também é negociado com a criança ou com o adolescente. Olha, em algumas sessões, como você sabe, seu pai ou sua mãe, pode ser que seja chamado, nós precisamos conversar sobre isso. Você se sente confortável assim? Então, por quê? Porque nós temos aquele compromisso com quem atendemos, né? Adultos, eu acredito que aí fica mais da ordem quando há algum risco iminente mesmo, para que a gente não tenha o descuido de quebrar um sigilo profissional, que é muito importante mesmo, no âmbito da psicoterapia. Show de bom. Marcelo, dentre as práticas, né, dentre as diversas abordagens da psicologia, né, a medicina tem diversas áreas, a fisioterapia também, né? Existe alguma situação, alguma modalidade, né, alguma especialidade, algum treinamento do psicólogo que tenha mais eficácia, né, pensando em dor crônica? A gente está falando muito de resgate, né, de emoções, né, aquela dor que muitas vezes é uma dor que o paciente quer sentir, né? Então, eu conheço TCC, conheço psicanálise, né, bioenergética, eu ando pincelando algumas coisas aí, porque eu gosto de ver essas coisas, né? Mas a gente escuta muito falar de abordagens, né, que são bem pseudocientíficas, né? A psicanálise é uma das que é bem evidenciada, consideradas, né? Evidenciada como uma pseudociência, né? Então, assim, como é que você vê isso? Você, como psicanalista, eu vou fazer essa provocação, certo? Me perdoe. De jeito mas nenhum. Mas é com isso que trabalhamos. Mas, assim, eu acho importante pontuar isso, claro, né? Você que é um profissional da área, claro, que trabalha com isso, trabalha com esse público, né? Então, como é que a psicanálise... me colocou no centro da polêmica da psicologia, né, de forma geral. Eu já achei uns copinhos na bolsa dele uma vez. Que era pra beber água, mas era de ventosa. Tá entregando já. Sabe que tem um pezinho na pseudociência. Ele já me adiantou aí. Pra beber água, não sei o quê. Beleza. Ele me adiantou esse passado. Não vou acreditar também que ele tá caindo moça. Foi solidário, viu? Mas essa é uma ótima pergunta. Eu brinco que nós psicólogos não nos constrangimos com isso, não, porque nós lidamos com polêmicas, né? Lidar com a intimidade dos sujeitos é lidar com polêmicas. Veja bem, eu vou falar... Não me analise, por favor. Não poderei, sigilo profissional. Bom, mas eu vou falar não só como psicóloga clínica, mas como professora também de psicologia. E que acabo aí estando, de fato, no centro dessas discussões, dessas abordagens, né? A gente chama de abordagens da psicologia. A formação em psicologia, no mundo todo, e no Brasil também, ela é generalista, né? Então, forma-se psicólogos, podem atender em qualquer campo, mas há uma obrigatoriedade, de alguma maneira, de escolha de uma perspectiva teórico-científica, que é prática também, né? E dentro da psicologia existem várias escolas,
né? Uma delas é as teorias cognitivas comportamentais, a própria bioenergética, como você falou, a psicanálise, que é uma área de conhecimento à parte da psicologia, mas em função da criação da psicologia, beber muito das fontes, da fonte da psicanálise, acaba sendo ali também entendida como uma abordagem, mas é uma área de conhecimento à parte. Então, essa é uma polêmica que nós brincamos, inclusive entre nós a gente brinca, mas a gente é diferente das abordagens, mas a gente é amigo. Por quê? Porque cada abordagem dessa entende o sujeito de modo diferente, às vezes de forma completamente diferente. E entender o sujeito de uma maneira específica não é à toa, porque ela define o tipo de técnica que você utiliza na intervenção psicoterapêutica. Então, essa escolha tem que... Não dá assim, vamos misturar tudo. Não, você escolhe, de fato, uma linha de pensamento, porque as técnicas são adequadas àquela linha de pensamento. E aí os alunos escolhem isso de acordo com o que vão ali se identificando durante a formação. Bom, essa é a primeira questão, né? E aí a segunda questão bem interessante que você traz, porque a psicanálise, sobretudo nos últimos anos, ela vem ao centro, né, desse debate, encarada como pseudociência, sobretudo pelo livro da Pasternak, que é uma cientista de muita credibilidade. Nós, inclusive, embora ela tenha né, falado aí que, colocado a psicanálise em comparação ali a outras áreas de conhecimento entendidas enquanto pseudociência, nós sabemos da credibilidade dela enquanto cientista e do quanto ela é importante para o país. Mas não entendemos a psicanálise enquanto pseudociência, mas também não entendemos a psicanálise enquanto uma área de conhecimento que obedece às regras que são impostas pela ciência ocidental. Né? Ela pensa, sim, diferente, contrapõe, inclusive problematiza metodologicamente essa ciência. Isso não significa dizer que não se propõe, na sua teoria e na sua técnica, um rigor científico. São duas coisas diferentes. Né? A gente estava conversando antes, né, e eu dizia que, se fizer um esforço, até uma própria revisão sistemática, se a gente fizer um esforço nas principais bases de dados, né, das principais revistas, dos principais periódicos mais respeitados, internacionais e nacionais, de efeitos psicoterapêuticos do trabalho com psicanálise, se encontrará muitos resultados. Então, não me parece aí da ordem da pseudociência. Agora, de fato, talvez não seja uma ciência nos termos que se apresenta como uma imposição. Ela problematiza mesmo, né, algumas questões. Então, assim, o que é que eu vejo muito em artigos de outros profissionais que não são da psicologia, profissionais da saúde de forma geral? Uma recomendação de determinadas abordagens por apresentar mais evidências. Mas isso parece um pouco problemático, porque no campo da intervenção psicoterápica é importante que se considere efeitos da prática clínica. Né? E dizer que uma tem mais evidência do que outra, sem compará-las, me parece que não é um rigor científico interessante. Né? Então, também não há um movimento de pessoas que trabalham com psicanálise dizer a psicanálise é a mais eficiente. Não. É uma das contribuições. E não se pretende ser uma verdade absoluta. Né? Inclusive, essa é uma das principais críticas da psicanálise. Não há verdade absoluta. Sim. Há tratamentos que funcionam para determinadas pessoas, outros que não, porque isso não depende só do profissional, que é isso que a gente está conversando, mas depende ali do sujeito que deseja curar ou não a sua dor. Né? Então, é mais ou menos por aí, sabe? Que eu penso, e que muitos dos meus colegas que também são psicólogos e trabalham com psicanálise pensam também. Sim. Eu acho que tudo isso que você falou vai lá na frente se reencontrar, né? E todo mundo vai viver feliz para sempre, né? Que é exatamente como a fisioterapia também. A fisioterapia já teve diversas correntes, né? Que agora, no finalzinho, a maioria das pessoas estão dando as mãos, né? Então, a galera
Muita gente não, né? Tem gente que fica de fora aí. Ele lá. Mas existem pessoas que realmente só, por exemplo, para o treinamento para dor lombar, vamos dizer assim, para o tratamento para dor lombar, eram mais do fortalecimento do core, e outras pessoas já eram mais da terapia manual, né? Outras pessoas já eram mais do Pilates. E nesse modelo biopsicossocial que se está cada vez mais se pondo em prática, né? Está vendo-se que talvez fazendo uma técnica bem feita, né? Que você tenha maestria e abordando o paciente do ponto de vista também de educação em dor, como foi falado, no final você vai ter um resultado positivo, entendeu? Então é a mesma coisa, acredito que com a psicologia. Você sabendo que a parte cognitiva do paciente ela deve ser abordada para investir, vamos dizer assim, em possíveis crenças que ele tenha, né? Possíveis aversões que ele tenha a determinadas coisas que estão sendo implantadas no dia a dia dele para curar aquela doença. Acredito que existem formas de você fazer isso em todos esses métodos que você falou, né? Então, a partir disso, você vai começar a mudar o comportamento do paciente também, né? E vai ter um resultado final positivo do ponto de vista psicológico, né? Não envolvendo apenas uma técnica em si. Uma das coisas que a gente mais vê aí é que a dor ela é de origem multifatorial. Tá? E eu, Fábio, a gente aborda muitos pacientes com dor lombar crônica, né? A dor lombar crônica ela é uma condição magna dentro da minha rotina de tratamento, né? Enfim, então a dor lombar crônica é uma condição que ela é muito presente dentro da minha rotina de tratamento. Então, dentro desse contexto, existem vários fatores de associação para essa dor lombar, né? Que podem startar, eram ditos como starters, né? Mas nós sabemos hoje que as condições primárias, entre aspas, para isso, são episódios prévios, né, de condições genéticas. Mas uma condição que chama a atenção, né, como fator de associação, são pacientes depressivos. Né? Como é que você entende essa pessoa com depressão num contexto, tá, de dor crônica, dor lombar crônica? Você tem na sua rotina essa abordagem, recebe com frequência esse público, né? Ou o paciente depressivo, ele, por exemplo, relata espontaneamente que tem dores, não necessariamente agora na lombar, mas dores de cabeça, ombro, enfim, qualquer outra parte do corpo. Sim. Pacientes, né, que experienciam episódios depressivos, eles, na minha experiência, né, porque isso é tudo sempre muito singular, apresentam, sim, sempre uma manifestação, né, de uma dor ou de dores em lugares diferentes, não necessariamente na lombar, mas é interessante quando você fala lombar, ou se a gente for pensar na própria região do que seria ali a extensão da coluna, ela é normalmente muito lembrada. Né? A coluna, imagine, né? A coluna é um instrumento de sustentação, né, de um corpo. E aí todos os tensionamentos impulsionam mesmo para lá. Então, acaba, de fato, sendo lembrado na fala e associado sempre a condições, quando essas pessoas estão em condições de sustentação de alguma coisa, de algum problema ou de algum contexto na família. Né? A gente vai vendo quase que como se uma metáfora dessa realidade, que é um corpo físico, mas é uma realidade que o sujeito experimenta, de fato. Né? Isso é um fato comprovado desde a antiguidade, né? Que a coluna sempre centralizou ali todas as tensões. Né? Isso, então é tão importante, né? Essa fala deles, né? E aí, não necessariamente... No meu caso, eles sempre... falam sobre os episódios depressivos, as manifestações, e depois é que associam as dores. A não ser que ele já chegue com a queixa da dor. Mas você pede para que eu faça essa associação a pacientes que estão dentro desse quadro. Mas aí uma coisa que é importante esclarecer, quem trabalha com a psicanálise, ela não se pensa imediatamente nos diagnósticos. Isso é uma coisa interessante. Então, mesmo que o paciente chegue e diz, olha,
eu acabei de vir de outro profissional, eu tenho depressão. Isso não vai ser desconsiderado, mas esse não é o nosso ponto de partida. Ok, sim, mas diga aí por que você está aqui. E aí deixa o paciente falar. Quem trabalha com psicanálise vai pensar nas psicopatologias a partir das estruturas. Sim. As mais tradicionais, neurose, psicose e perversão. E a partir dessas estruturas é que vai se pensar na hipótese diagnóstica. Então, a depressão não chega primeiro para se dizer. Precisamos entender como esse sujeito funciona psiquicamente para poder entender como aquele sofrimento psíquico, uma psicopatologia, se manifesta nele. Porque pode ser que 3 pessoas sofram, né, de um diagnóstico que a gente chama de depressão, mas o modo como ela manifesta e se relaciona com este psicodiagnóstico, melhor dizendo, com essa psicopatologia, é completamente diferente. Por isso que a gente faz uma etapa anterior. Quem é essa pessoa que está falando? E aí depois, e como é que ela fala dessa dor? Sim. A partir daí se escolhe uma intervenção ou outra. Isso é importante porque uma intervenção servirá a outra não a depender dessas estruturas. Então, a gente acaba trabalhando dessa maneira. Bacana. Que Humberto é meio hipnotizado, né? Não é hipnose, não, é psicanálise. Eu Tá tô meio concentrado, balançado assim. eu tô concentrado na fala. Embora no início tenha tido relação, viu? Tem, com certeza. Mas aí se afastaram. Quando foi. entenderam que faziam coisas diferentes. Não, mas é engraçado, retornando ao que eu estava falando, né, do ponto final. A neurociência, na sua evolução agora, né, conhecendo as redes neurais, como elas se propõem a se relacionar entre si e ocasionar uma possível conscientização de algum sintoma. Isso é estudado, inclusive, por Miguel Nicoleles, enfim, por outras pessoas bem atuais, né? O próprio Siddhartha, né? Isso, o próprio Siddhartha, exatamente. Então, é importante a psicanálise nesse sentido, porque existem redes neurais que não se tornam conscientes, vamos dizer assim, né? Isso. Então, essa conscientização do próprio sintoma, seja ele de dor ou outro qualquer, ela pode ser despertada por uma terapia como essa, né? Então, isso é muito estudado na própria dor, né? Então, agora, por exemplo, possivelmente tem gente conversando ali fora e a gente não está escutando porque esse som não se tornou consciente, né? Então, tem poucos neurônios desencadeando isso aí. Possivelmente, um paciente com dor crônica, ele tem uma menor sensibilidade a esse tipo de seleção, né? Então, qualquer nocicepção, por menor que seja, ela se torna consciente. Então, é exatamente isso que você falou aí, né? E a gente trazendo um pouco para a biologia, vamos dizer assim, né? Tudo isso aí envolve muito essa neurociência, né, vamos dizer assim. Então, realmente conscientizar algum sintoma que talvez o paciente não esteja correlacionando com a dor, né, é muito importante. Então, você conhecer todo o paciente como um todo, né, vamos dizer assim, porque ele pode estar influenciando, causando a dor, né, porque a gente sabe que eles se influenciam, mas o paciente não tem essa consciência e você começa a abordar isso, você provavelmente vai ter um resultado também na dor, né? Então, isso que você falou tem bastante Inclusive, relevância. há muitos estudos, né, que fazem essa relação das contribuições da psicanálise e da neurociências, né? O criador da psicanálise era um neurologista, né? Eu estava dizendo, né, também antes, que ele não tinha intenção de criar a psicanálise, ele queria encontrar ali respostas para as paralisias dos pacientes que chegavam na neurologia. Mas na medida que não encontra e, claro, persiste na prática clínica, ele constrói uma outra área de conhecimento, que não exclui a anterior, mas que pode trabalhar. E há muitos pesquisadores que fazem, né, o estudo dessa relação, né, dessas relações, né, tentando ali entender como se dá neurocientificamente as descobertas do inconsciente que Freud apresentava. Pois é, exatamente. Esses conectomas são
muito pesquisados. Hoje em dia, talvez não em humanos por conta da dificuldade metodológica, né? Que você colocar um eletrodo, como se faz nos experimentos de Nicoleles, por exemplo, um intracerebral, né? Que você teria mais precisão para reconhecer isso. É um pouco difícil, né? Mas por eletrofisiologia mais moderna, você consegue chegar muito próximo do comportamento neural exatamente naquele momento que o paciente está sentindo aqueles sintomas, né? E correlacionar isso aí e chegar realmente a uma comprovação prática da psicanálise, né? Lá na frente. Né? Em humanos, são conhecidos as pesquisas dos sonhos, né? Sim. Siddhartha é um pesquisador que normalmente está aí à frente, né? Isso. Dessas discussões, e ele vai ali apresentando como se dá ali as manifestações dos sonhos no cérebro, e que vai encontrando ali as coincidências e as semelhanças das hipóteses que Freud levantou. Então, é bem interessante. Sonhos sem recursos exógenos, né? Roseli, de tudo isso que a gente está conversando, existe assim, alguma abordagem que mire assim, no futuro do tratamento, né, da abordagem de psicologia, psicanálise, dor crônica? A gente sempre pensa em algo inovador para algo tão antigo, né, para algo tão difícil de se tratar, né? Porque envolvem várias esferas, né? O tratamento do paciente crônico, né, com dor crônica, envolve várias esferas. Tanto aqui tem 3 esferas reunidas aqui. Sim. Mas existe assim, qual seria a abordagem presente e futuro que de fato seria aquela cereja do bolo, né? Do ponto de vista da psicologia para o tratamento desse público? Olha, não sei se você chega... tem essa resposta. Exatamente, não sei se eu tenho essa resposta, isso mesmo. Eu acredito que a partir dos perfis das abordagens, talvez as teorias cognitivas comportamentais possam se impulsionar a tentar buscar uma resposta que, ao mesmo tempo, nós não cremos que teremos. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque, na realidade, quando a gente, embora lidemos com uma temática só, dor crônica, é um consenso entre nós, se é cognitivista, como a gente chama, os cognitivos comportamentais, se é um psicanalista, se é um gestaltista, né, os terapeutas, os gestaltoterapeutas, há um consenso entre nós que existe sempre uma singularidade. Na psicanálise, a gente sempre chama assim, não, é no 1 a 1. Então, talvez a gente faça um movimento contrário de buscar uma coisa que no futuro diga, não, é isto. Porque, ainda que lidemos com uma temática só, é sempre aquela pessoa que a gente atende. Claro, isso para efeitos, né, de um grupo interdisciplinar, talvez não seja visto como uma grande contribuição. Mas é porque, de fato, a nossa abordagem diz respeito a uma particularidade, a uma individualidade de cada pessoa. Talvez não se deseje, na psicologia, buscar uma fórmula universal, porque não cremos no universal. É mais ou menos isso. Talvez seja absurdo, mas é mais ou menos o que sustenta a nossa formação. Nós buscamos muito dentro da fisioterapia, da medicina, né, métricas mais quantitativas, né? Que de alguma maneira possa se generalizar, né? E aí essa é a nossa grande dificuldade e defesa. A psicologia tem também essas métricas quantitativas, mas trabalha muito mais no âmbito qualitativo, penso eu. Sim. Né? Então, talvez de fato nós não tenhamos. Você falou aí da questão da TCC, eu tenho uma visão sobre TCC, que é algo mais imediatista, né? A impressão que eu tenho de quem faz TCC, ele busca uma resposta mais rápida dentro daquela condição do paciente. Que me parece que não é algo que a gente não vai ter essa resposta rápida, né, dentro do paciente crônico, muitas vezes. Né? É um tratamento que às vezes demanda 2, 3 meses, né? E a gente tem que entregar essa informação para o paciente, né? Que é um tratamento mais follow-up, né? Vai ser mais demorado. Tá? Então, eu perguntei isso porque, de fato, é uma grande dúvida que eu tenho também, né? Se existe algum, dentro das abordagens, aquela que, de fato, se enquadre melhor e que tenha uma projeção, assim, o que é que vai ser feito, o que é que tem de futuro para se abordar esse tipo de público. Não, acho que
pelo caminho, né, da singularidade mesmo, talvez nem busquemos isso. Isso que você fala, algumas pessoas me buscam assim, não, mas para tratar tal coisa, quanto tempo? Né? Eu costumo dizer assim, então você quer lidar em quanto tempo com a sua própria existência? Que é disso que tratamos. Né? Então, o que é isso? Que precisa ali atender a uma métrica quando eu falo de uma existência de uma pessoa. Quanto mais se o paciente tem uma dor crônica. Sim. É algo ali que faz parte do ser dele. Não é possível estar ali dentro dos protocolos, ainda que precisemos partir de um rigor científico. Mas sabendo aí que é necessário ter cuidado, né, com essas particularidades. Isso torna até difícil implementar uma logística dessa na saúde suplementar, né? Então, acho que o desafio o desafio nosso no futuro é como aplicar tudo isso que a gente já sabe, já que tem benefício, né, para a saúde, na saúde suplementar aqui no Brasil, né? Será que nunca o paciente que não tem uma mínima condição vai conseguir um tratamento de ponta como esse que você está se propondo, né? É meio complicado, né? Porque a gente fica sempre enxugando gelo no consultório médico, né? Porque a gente sabe que o paciente precisa, ele não tem condição, né? E a gente fica ali sem saber o que fazer, né? Então, muitas vezes a gente tem que realizar um tratamento que a gente não faria se o paciente conseguisse acesso ao fisioterapeuta bom, a um psicólogo bom, né, para dar um conforto para ele, porque realmente é só o que ele pode fazer, entendeu? Então, a ciência ela é muito bonita, né, mas a realidade é muito difícil, né, vamos dizer assim. Às vezes ele paga o médico, o fisioterapeuta ou o psicólogo, os três não dá, né? Sim. Pois é. Realmente é complicado. Sim. Muito bem. Só lembrando, né, que quem não nos seguiu ainda no YouTube, né, Siga liga @Spinecast. o sininho, a avaliação também no Spotify é muito importante, porque nos traz muitos benefícios lá na plataforma. Então, você que não avaliou ainda no Spotify, bota lá as 5 estrelas. E temos perguntas, né? Temos? Então vamos embora. Temos perguntas. Calma, temos perguntas. Temos aqui... É uma pergunta só, mas são 3 ao mesmo tempo. Né? Eu vou tentar decodificar aqui. Eu acho que uma delas a gente já respondeu na nossa conversa aqui. E quando o paciente não acredita mais no tratamento da dor? Já tentou tanta coisa que fica desacreditado, né? Bom... E quando a dor crônica limita socialmente o paciente e tudo ele coloca culpa ou desculpa na dor, né? Para de fato se tocar, né? Exemplo, ela botou aqui, né? Não vou sair porque sempre sinto dor. Ela não consegue ver a saída em adaptação do ambiente da dor e simplesmente não vai ou não socializa mais por causa disso, né? E outra coisa que foi colocada aqui é aquela situação que acho que você deve ter ouvido, eu já ouvi, é que a pessoa viaja, né, e para de sentir dor. E quando volta, né, tipo assim, foi para Paris, né, aí ficou 0 dor. Voltou para Natal quando o piloto está dizendo, tripulação, preparar para o pouso, né? Eu já ouvi muito isso, né? A pessoa começa de Hoje fato... Hoje ainda mais, né? Que a pessoa tá ficando tensa aí com esses aviões aí. Pois é, toda Sim. semana tá caindo um. É a frota antiga, né? Aí volta tudo, né? Que piada. Meu Deus, que triste. Mas, enfim. E aí, a pessoa, de fato, desperta de novo aquela condição, né? Então, assim, na verdade, é uma pergunta só, né? Fracionada aí. Foi um pouquinho mal distribuída, mas é a pergunta aqui da nossa telespectadora e tem do Gabriel. Mas aí, se você puder responder logo essa daqui. Mas bem legal, assim. A gente tá aqui no tom da brincadeira, né? Da viagem, que realmente é muito bom mesmo viajar. Mas veja que a viagem, a saída, é uma abstração da sua própria realidade, né? E isso, de fato, pode ser que momentaneamente alivie a sua dor. Né? Quando a gente brinca, que aí, quando você está brincando, né? Quando o piloto vai avisando que está chegando, é quase que ele dizendo, né? Vamos lá, agora é a tua vida. Né? Vai ter que lidar com a tua própria vida. Né? Então, de fato, esses prazeres momentâneos, eles provocam essa sensação de alívio, mas, sobretudo, porque eles nos afastam da realidade do sofrimento. Eles são importantes,
mas não, vamos dizer assim, do ponto de vista do tratamento, não seriam efetivos, né? Não dá para trocar, vamos dizer assim, o tratamento psicoterápico por uma viagem, né? Não dá para fazer essa comparação. Dependendo. Se possível, eu faço os dois. Melhor fazer os dois, né? Se possível, eu faço os dois. Mas dizer que eles geram efeitos contínuos iguais, eles não geram. Jamais. Eles não geram. Então, enfim, talvez uma pequena ilusão necessária à sobrevivência. Sim. Pequenas doses de ilusão, já dizia o poeta, né? Isso. Mas é necessário também enfrentar a própria realidade para que não se dependa somente de uma viagem para se sentir feliz. Verdade. Não é? E às vezes as pessoas se condicionam muito a isso, né? De ilusão em ilusão, né? E as coisas acabam tomando um rumo que não é tão interessante, né? Isso. E aí sobra, de fato, para os profissionais tentarem resolver algo que, de repente, já não tem mais volta, né? Ou vai dar muito trabalho. E teve a outra pergunta lá aquela que eu te falei lá, do Gabriel, né? Gabriel. Ele já teve algum episódio de dor aguda ou persistente, né? Enfim, que tenha envolvimento com causas emocionais. Essa pergunta ele fez direto para você. Então, você vai ter que falar sim ou não, e se quiser explicar o porquê. Enfim. Sim. É o Gabriel Brazão, né? É um querido aluno. Gabriel. Sim, já chega, inclusive, sobretudo nos casos que eu falei inicialmente, de que não encontra ali razões para um diagnóstico médico, né, no caso. E essas dores chegam em condições agudas. Às vezes, ocorre, eu estou lembrando aqui de um caso, que os casos não posso dizer, mas isso especificamente é possível dizer que quando próximo ao atendimento, a dor aumentava. Ela relatava isso. A pessoa que eu atendia relatava que, nos primeiros, né, na medida que ela sabia que já ia falar sobre isso, a intensidade aumentava. Então, isso pode ocorrer. Né? Pelo menos na minha prática, já ocorreu. E foi em casos que não tinham, né, o diagnóstico médico. Né? Não, como eu disse, não havia fundamentação suficiente para um diagnóstico médico. Né? E, enfim, ela chamava ali de uma crise aguda. Né? Tem casos que mimetizam muito bem, assim, de você... O paciente chega, tô com a dor na lombar, descendo para a perna, só na lateral do pé. Você faz o paciente lá, o teste de laser, que estica a perna do paciente, assim, positivo. Aí você, não, vai vir uma hernia de disco, com certeza, ali, L4, L5, L5, assim. Você pede a ressonância, não tem nada. Caramba, bicho, como é que pode, né? Você tenta, até nós mesmos que já conhecemos, já tudo isso que eu tô falando, que a gente conversou aqui, a gente se surpreende, né? Isso. De um paciente ter uma sintomatologia tão clara, assim, não ter nada no exame complementar. Aquela paciente lá, né? Era mais alta, com a sintomatologia totalmente diferente, né? Isso. Tinha uma condição discal realmente, mas nível diferente, né? Pois que não corroborava com sintoma, né? Sim. Mas é isso. Show de bola. Ok. Foi tudo? Foi Obrigado, tudo. Viu? Pelo comparecimento aqui. Todos os esclarecimentos foram muito engrandecedor para mim. Acredito para a Kimberly também. Com certeza. Nosso host aqui oficial. Bom, né? Gostaria de que você contribuísse também em outros momentos, se você puder, nos posts, né, do nosso Instagram, tirar algumas dúvidas de nossos seguidores, tá certo? A gente vai, com certeza, lhe convidar para mais contribuições. Marcelo, muito obrigado, certo? Foi fantástico, né? Esse tema eu acho que agrada a todo mundo, porque ele é pouco abordado, então gera esse tipo de curiosidade, né? E assim, é só agradecer e reforçar o que o Fábio disse aí, né? É uma temática que certamente a gente vai resgatar em algum outro momento, com outros tópicos, porque hoje não deu pra gente falar sobre tudo, né? Fala suas redes sociais, né? Onde é que você atende? Eu que agradeço, né, ao convite mais uma vez, me coloco à disposição para continuar essa conversa que não cabe, né, somente no encontro. Eu sou uma psicóloga clínica aqui no meu consultório no Lagoa Center. As pessoas podem me encontrar também pelas minhas redes sociais, pelo Instagram, @RosseliCunha. Tá ótimo, muito obrigado. Que tá lá no Spinecast já, viu? Tá, verdade. Já.
Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.